explicador virtual, professor Jorge Augusto, História. Continuando os nossos exercícios de revisão, agora nós teremos aqui exercícios sobre o Islã, essa religião fundada por Maomé, que tem o monoteísmo como principal característica, junto aqui com o livro sagrado, que é o Corão, e atualmente nós temos aqui uma grande figura que nos remete o Islã como uma religião violenta, mas o Islã é uma religião que prega a paz. A questão número 1. A mudança de Maomé para Medina, que assinala o início da era muçulmana, ficou conhecida como? Ele vai falar da transferência, da migração do Maomé de uma cidade para outra, até chegar à cidade de Medina. Então nós temos aqui esse período conhecido como, a letra A diz que foi o período chamado de xiismo, a letra B, o período do sunismo, a letra C, o período do islamismo, a letra D, o período da hégira, ou a letra E, o período da cópita. Então, quando Maomé transfere-se para a cidade de Medina, esse período vai ser conhecido como o período da hégira, ou seja, a mudança, a saída de uma cidade para outra, a migração. É isso que vai acontecer quando Maomé sai de Yatreb para Medina. Temos aqui então, nessa hégira, o surgimento do islamismo. Questão número 2. Caracterize o islamismo indicando 4 preceitos originalmente pregados por essa religião. Então aqui nós vamos caracterizar o islamismo e 4 preceitos dessa religião oriental. Então vamos lá a resposta. Crença em um único Deus, Alá, e profeta, que é o Maomé. Segundo aqui, o cumprimento de 5 orações diárias. Todo dia os muçulmanos fazem 5 orações. Doar parte dos ganhos e também acreditam no inferno. Então aqui nós temos algumas das características do Islã e aqui também em 4 crenças dentro dessa religião. Um único Deus e profeta, o cumprimento das orações diárias, doar parte dos ganhos e a crença no inferno. Poderíamos acrescentar mais uma aqui, que é o livro sagrado, o Corão, onde nós temos aqui todas as regras, tanto religiosas, sociais e políticas do mundo muçulmano. Então fechamos a questão número 2. Questão número 3. Explique o processo de expansão árabe na Idade Média, apresentando suas razões. O que vai motivar que o islamismo se espalhe por parte da África, por parte da Europa? Então, quais são as razões que levam esse mundo árabe a se expandir? Qual é a resposta? Foi motivado pelo crescimento populacional e a falta de terras férteis. Então o motivo aqui dessa expansão é o crescimento populacional e a falta de terras férteis. Tudo isso legitimado ideologicamente pela jihad, a guerra santa, isto é, uma guerra para a conversão dos infiéis. É devido a essa jihad que nós vemos muitos ataques terroristas. Os muçulmanos extremistas, aqueles mais radicais, eles se apoderam da ideia dessa jihad aqui, dessa guerra santa, que não tinha nada a ver em pegar em bombas e sair matando as pessoas, mas sim fazer a conversão dos infiéis. Então o processo de expansão está ligado ao crescimento populacional e às terras férteis, que também estarão em falta, e ideologicamente nós vamos ter a jihad, justificando aqui essa conversão dos infiéis. Essas características motivam então a expansão árabe pelo mundo. Fechamos aqui a questão número 3. Questão número 4. Quando Maomé fixou residência em Yatrib,
teve início uma fase decisiva na vida do profeta, em seu empenho de fazer triunfar a nova religião. A cidade de Atribe, que doravante seria chamada Medina, cidade do profeta, tornou-se sede ativa de uma comunidade da qual Maomé era o chefe espiritual e temporal. Então aqui líder religioso e líder também político. Que tipo de Estado ou forma de governo foi criado por Maomé na Arábia por volta de 615 e, posteriormente, adotado em várias regiões conquistadas pelo Islã. A partir do momento em que o Islã ele se torna ao mesmo tempo não só uma religião, mas também ele começa a regular a vida política e social, é criado então um Estado ou uma forma de governo. E qual nome é dado a essa forma de governo, a essa organização de Estado? Teremos aqui a forma de governo criada por Maomé foi a teocracia, ou seja, o governo de um Deus. Dentro desse mundo islâmico, dessa organização do Islã, todo Estado islâmico ele é um Estado religioso. As leis políticas, as leis econômicas e as leis sociais são regidas pelo que está escrito no Corão. Então, logo, uma teocracia, onde a religião influencia diretamente nas decisões políticas. Até hoje, todos os países árabes que vivem sob o regime religioso do Islã, eles mantêm essa característica de organização política através da teocracia, onde a religião está diretamente influenciando na política. Encerramos aqui então a questão de número 4. Número 5. Cite e analise uma semelhança e uma diferença entre a religião muçulmana e a religião cristã durante a Idade Média. Então aqui, qual a semelhança e qual a diferença entre o cristianismo e o islamismo durante a Idade Média? A semelhança, a crença em um único Deus. Os muçulmanos acreditam em Alá e os cristãos em Deus. É o mesmo Deus, só que o nome muda de acordo com a religião. E qual é aqui a diferença? A diferença, os livros sagrados utilizados. O Corão, utilizado pelos islâmicos, e a Bíblia, que é utilizada pelos cristãos. A base religiosa do cristianismo e do islamismo é a mesma. A crença em um único Deus, a existência de um profeta e também a utilização de livros sagrados. Só que vai mudar aqui. Os islâmicos utilizam o Corão e os cristãos utilizam a Bíblia. Então fechamos a questão de número 5. Vamos à outra questão. Questão de número 6. Os movimentos fundamentalistas. Esses movimentos fundamentalistas são os que fazem os ataques terroristas, aqueles que interpretam o Corão por livre e espontânea vontade. Então ele diz aqui que tudo querem subordinar à lei islâmica, são hoje muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram sua origem histórica. Onde vai surgir então esses grupos aqui fundamentalistas? A letra A diz que é no desenvolvimento do islamismo. A letra B, na expansão da civilização árabe. Então, lembrar, expansão da civilização árabe ligado diretamente à jihad. Letra C, na derrocada do socialismo. Letra D, no estabelecimento do Império Turco-Otomano. E a letra E, na ocupação dos mundos árabe pelos europeus. Então, aonde vai surgir esses movimentos fundamentalistas? A opção correta é a opção B, na expansão da civilização árabe. A partir do momento em que os árabes estão se expandindo, começam a surgir esses grupos fundamentalistas. Eles usam diretamente a questão da jihad, da guerra santa, para poder impor o islamismo nas regiões da qual eles estão adentrando. Então fechamos aqui
a nossa revisão sobre o mundo islâmico. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.